Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos ter acesso a uma discussão importantíssima que é sobre o mundo do trabalho. Fica ligado porque você vai ter acesso às melhores questões que já passaram pelo Exame Nacional do Ensino Médio e os principais vestibulares do país, trabalhando temas cotidianos, temas relevantes da nossa atualidade, a partir da teoria clássica e da teoria contemporânea da sociologia. Tudo bem? Então vamos às nossas questões. Você vai perceber que cada questão agora já vai ser dentro do padrão Enem, tá bom? Não vai ser aquela que nem nos outros vídeos, aquelas questões que são mais gradativas, porque o mundo do trabalho é muito vasto, né? Afinal, o trabalho é a atividade que nos faz entender a nossa dinâmica na sociedade, né? O trabalho é o organizador, é a atividade que organiza e fundamenta a realidade. Então, cada questão aqui vai ter direito, vai ser baseada em um tema dentro dessa grande esfera do mundo do trabalho, da prática produtiva, tá bom? Então, vamos a ela. Questão muito relevante. Nos últimos anos, os suicídios têm se tornado uma constante em diversas empresas do mundo. Na China, por exemplo, a fim de evitar que os funcionários de uma empresa saltassem pela janela do prédio, a gerência conscienciosamente instalou redes na parte externa, conforme a imagem aí. Com base nos conhecimentos sobre o mundo do trabalho contemporâneo e o fato mencionado, podemos inferir que a. As práticas neo- ou pós-fordistas adotadas pelas empresas têm limitado os suicídios de trabalhadores às fábricas de organização mais tradicionais. B. Os métodos de trabalho inspirados no toyotismo acentuam o estresse, o gerenciamento do estresse e, consequentemente, o desgaste da força de trabalho. C. A racionalização do trabalho proposta por Ford baseou-se no controle dos tempos e movimentos e foi aprimorada por Taylor com a esteira rolante. D. O absenteísmo e a rotatividade dos chamados empregos McDonald's alinham-se com soluções para a utilização da força de trabalho no capitalismo globalizado. E o perigo do suicídio mencionado no texto é de causa individual, sem qualquer relação com as relações de trabalho. Pessoal, percebam uma coisa. A China, ela não assina os principais acordos da Organização Internacional do Trabalho. E o que é que acontece? Isso resulta na própria condição de trabalho. Se aqui, né, nós vivemos um período de retração dos direitos trabalhistas, de retirada, que foi conseguido, né, depois de muita luta, lá na época do governo Vargas, na era Vargas, lá na China, a discussão de uma possibilidade de CLT só foi possível no século XXI, em meados de 2016 a 2018. Então, lá, a principal discussão que existe hoje é que a China cresce, né, conforme vem apresentando os números, a partir de uma condição de trabalho que muitas vezes passa da precarização, ou seja, é análogo à escravidão. Se você fizer uma busca rápida no Google aí, ou no YouTube, você vai encontrar vários vídeos que mostram que aplicativos que vendem roupas, que vendem produtos da China, têm denúncias fortes do trabalho escravo ou de trabalhos análogos à escravidão. Aqui, a empresa mencionada, a empresa que não foi mencionada, ela trabalha vendendo smartphones, celulares, essas coisas, e ela foi denunciada exatamente por isso, porque as pessoas não aguentavam a intensidade do ritmo de trabalho. Nesse caso aqui, a alternativa que vai dar conta dessa proposta é a B, tá certo? E nós vamos começar a entender o porquê, tá? Vamos eliminar as outras, as que não tem nada a ver. As práticas neo-pós-fordistas adotadas pela empresa têm limitado o número de suicídios dos trabalhadores às fábricas. Não, tem possibilitado o aumento. Por quê? Porque esse processo neo-fordista ou pós-fordista toma como base características que são comuns, que é a intensidade do ritmo de trabalho. Se você tem um trabalho intenso, você vai tendo problemas na própria condição. Desde um problema laboral, como LER, que é a lesão do esforço repetitivo, até problemas neurológicos, né? Até mesmo quando você vai ter alguma coisa mais grave, né? Como a própria síndrome de Burnout, que é o estafamento, a estafa mental e física no mesmo indivíduo, no mesmo tempo, né? Além disso, você vai ter casos mais extremos, como a própria condição do suicídio, conforme nós mostramos no enunciado. Então, essa alternativa foge diretamente, tá? Vamos entender por que a C não está correto? A racionalização do trabalho proposta por Ford baseou-se no controle dos tempos e movimentos e foi aprimorada por Taylor com a esteira rolante. Quem é um bom aluno sabe
que quando nós estudamos o mundo do trabalho no século XX, a racionalização do trabalho no século XX, nós estudamos o Taylorismo, o Fordismo, né, e o Toyotismo. Dentro dessa óptica aí, acontece uma inversão, né, das atribuições aos pensadores, aos empresários, né? Por exemplo, quem foi colocar o processo de racionalização começa com o nosso amigo Taylor, com a obra chamada Princípios de Administração Científica, quando ele vai colocar o controle do tempo e do movimento para melhorar a produção, para eliminar o tempo morto de trabalho. E depois vai ser aprimorado por Henry Ford com a introdução da esteira rolante, né, na busca pela produção em massa, tá bom? Então a alternativa faz uma pegadinha, inverte essa relação, tá bom? É tanto que nós chamamos o modelo fordista de taylorista fordista, porque ele pega o Henry Ford pega coisas do Taylor, joga para a sua ideia e aprimora, tá bom? Então vamos agora para D. O absenteísmo e a rotatividade nos chamados empregos McDonald's alinham-se como soluções para a utilização da força de trabalho no capitalismo globalizado. Não é uma solução. Se você aumenta a rotatividade, você aumenta a pressão para quem trabalha. E isso pode implicar em diversos problemas, como, por exemplo, o próprio suicídio, né? Então, se você quiser se aprofundar, eu vou dar uma sugestão de leitura sobre essa discussão. Você pode pegar Ricardo Antunes e Rui Braga numa obra que é maravilhosa, chamada Infoproletariado, Degradação Real do Trabalho Virtual, que são empresas que trabalham com a alta tecnologia, alinhados à exploração semelhante ao que acontecia lá no final do século XIX, né? Então, é essa característica que se apresenta. Na obra, é dividida em vários artigos, é organizada pelos dois pensadores, um da Unicamp e da USP, especialistas do mundo do trabalho. Lá fala sobre diversas frentes produtivas, desde o teletrabalho até essa condição dos empregos estilo McDonald's, tudo bem? Então, foge diretamente. E eu não vou nem comentar, né? Porque vai falar diretamente de uma causa individual, sem qualquer relação com o mundo do trabalho. Não, existe uma relação direta, né? Você não precisa ser especialista na área, mas você deve entender que quando uma pessoa decide interromper a sua vida, ele tem alguma relação com a causa social. E aí na imagem tem dentro de um local de trabalho. Então, a alternativa não se justifica. A B que está correta, porque os métodos de trabalho inspirados no toyotismo acentuam o gerenciamento do estresse e, consequentemente, o desgaste da força de trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que você vai trabalhar no modelo toyotista com alta tecnologia, vai aumentar, né, sobre o trabalhador a pressão por resultados e o controle das suas atividades produtivas. Vai ser aí, por exemplo, que vai surgir um modelo chamado Kanban, onde você cria um painel e você acompanha todo o processo produtivo e todas as relações de trabalho que estão a partir daí. Aí que se intensifica a rotina, a pressão sobre o desempenho do trabalhador. Tudo bem? Aquilo que o filósofo Deleuze chama de sociedade do controle vai ser aplicado no mundo do trabalho e em outras esferas. Nós podemos fazer menção aí, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão agora muito importante, e quem não conhece, você aqui abaixo dessa aula, você vai ter um drive com várias leituras, e você vai ter a possibilidade de ler a obra desse sociólogo estadunidense, Richard Sennett, né, que é a obra chamada A Corrosão do Caráter, que é indispensável para entender as relações culturais no novo capitalismo. O que seria esse novo capitalismo? A influência da revolução informacional nos processos de trabalho, tudo bem? Isso dá uma mudança de paradigma, uma mudança de perspectiva. Hoje, durante esse cenário que nos apresentamos, nós estamos fazendo uso de algumas situações que envolvem a corrosão do caráter. Estamos mudando a nossa personalidade, o nosso modo de ser, para se adaptar a essa nova dinâmica do trabalho, tá bom? Então, vamos para a questão que eu acho muito pertinente, tá? Questão do Enem 2016. Um trabalhador em tempo flexível controla o local de trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Comparado à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe o quê? A. Que as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais.
B, que as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. C, os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. D, as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. Ou E, os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados de trabalho. Senhores, é uma questão indispensável que se apresenta com o que vem sendo cobrado nos últimos anos no Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem um texto e a própria interpretação do que ele pede, do que está lá, te ajuda a responder. Nesse caso, se você souber as principais características do trabalho para ascender, as mudanças do mundo do trabalho, você vai ganhar uma facilidade ainda maior para tentar resolver. Agora, se você não sabe nada, você vai ter condições também de resolver pelo próprio enunciado. Mas cuidado, não é toda questão que cai assim. É uma minoria, é uma parte irrelevante da prova, digamos assim, tá bom? Então vamos lá. A alternativa que vai dar conta vai ser a E. Por que a E está correta? Porque na questão ele vai falar do processo de controle do trabalho. Olha só, eu vou voltar aqui para vocês verem. Na última parte, o trabalho é fiscalmente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. A flexibilização do trabalho tem a ver com a questão anterior, né? Faz com que o indivíduo seja mais controlado, né? E esse controle toma como base a tecnologia, que é um forte aliado. E isso traz consequências para a própria condição do indivíduo, né? A lógica da pressão sobre resultados e a mudança de postura frente ao mundo do trabalho passa diretamente por essa lógica, tudo bem? A partir da década de 70, essa lógica do trabalho flexível ganha força e isso vai sendo potencializado pelo próprio contexto, tudo bem? Imagine que hoje, 2020, né, domingo tem pessoas trabalhando, né, de 11 horas da noite, 2 horas da manhã, fora do local do trabalho, as pessoas são contactadas pelos seus superiores para informarem, né, sobre determinadas demandas. As redes sociais hoje controlam, inclusive, o que o indivíduo deve ou não postar. Se isso não é corrosão do caráter, o que é? Né? Fica essa problemática com base no nosso grande sociólogo Richard Sennett. Então vamos para a próxima questão. Eu adoro essa questão porque é muito didática e nos ajuda a entender esse cenário atual. Tudo bem? Vamos lá. Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da salariação do trabalho e a socialização da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica, baseada nas tecnologias da informação, visa a administração descentralizadora, ao trabalho individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. Muito legal essa questão do nosso grande sociólogo espanhol, Manuel Castells. Atualmente ele tem um cargo público frente ao governo da Espanha e ele é um cara muito importante para entender essa dinâmica do espaço informacional. Vamos para a questão que depois nós vamos para a principal tese do autor, tudo bem? Vamos lá. No contexto descrito acima, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado o quê? O aprofundamento dos vínculos do operário com as linhas de montagem sobre influência dos modelos orientais de gestão. B. O aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do desemprego crônico. C. O avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. D. A automação crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos especialistas, técnicos e gestores. Ou E. O fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com garantia de harmonização nas relações de trabalho. É uma questão muito interessante que foi do Enem em 2015. Né? A alternativa que vai dar conta vai ser a alternativa C. Né? O avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas à demanda por a inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. O que é que vai acontecer? A descentralização administrativa, a fragmentação administrativa com base no trabalho tecnológico. Quando o Manuel Castells vai falar sobre isso, ele vai dizer o seguinte: o mundo informacional, a revolução informacional que data, né, no final dos anos 80, né, vai revolucionar as relações sociais,
tal qual a descoberta da energia elétrica, da eletricidade, durante a era industrial. E esse novo modelo vai proporcionar uma aproximação dos indivíduos a partir de uma esfera, que ele vai chamar de sociedade em rede, que pode desfragmentar no espaço físico. Por exemplo, tem uma empresa de material esportivo em que a fábrica funciona na China e no Vietnã. O telemarketing, a central de teleatendimento funciona na Índia, né? E o escritório de relações pessoais ou até mesmo da produção dos materiais que são produzidos pela fábrica, né, funciona nos Estados Unidos da América. Qual é a ideia? Esse avanço vai fragmentando a produção e vai descentralizando. É essa nova lógica do trabalho flexível, tudo bem? Então, a alternativa que vai dar conta vai ser assim. Porque não é o aprofundamento dos vínculos operários, não, é totalmente fora desse contexto. B, o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do desemprego. Não. O teletrabalho vai ser uma nova lógica que vai se intensificar devido ao desenvolvimento tecnológico e a possibilidade de linkar com outras demandas, tá bom? D, a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição do trabalho de especialistas, técnicos e gestores. Não. O que é que vai acontecer? Vai substituir uma parte da força de trabalho, né? Mas os técnicos e especialistas precisam, as empresas precisam deles para garantir determinados processos produtivos. E a questão especificamente aqui não fala sobre isso, fala sobre uma mudança de paradigma, né? E com a ideia do avanço do trabalho flexível, conforme se apresenta na C. E vamos para a E. O fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia da harmonização. Não. Nesse caso, não vai garantir harmonização nenhuma. Pelo contrário, vai garantir uma sobrecarga do mundo do trabalho. Essa tese não é colocada nessa obra, tá? Mas esse cenário vai aumentar uma sobrecarga do mundo do trabalho. Porque a operação de teleatendimento, os teleoperadores, são os que mais são explorados e sentem as consequências dessa mudança de paradigma. Porque eles são cobrados pelos trabalhadores, pelos seus superiores imediatos, são cobrados pela empresa, que muitas vezes presta um serviço terceirizado, são cobrados pela empresa que contrata o serviço terceirizado e são cobrados pelos clientes, pelos funcionários. E isso não traz nenhum tipo de harmonização, pelo contrário, traz um tipo de hierarquização, onde o operador de telemarketing sofre essas consequências laborais e psicológicas, tudo bem? Não é que a condição laboral e psicológica estejam dissociados, mas é para que a gente entenda quais são os efeitos do mundo do trabalho, tudo bem? Vamos avançar, meus amigos. Se você não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Você vai ter acesso a vários vídeos que vai te ajudar a refletir muito sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e todas as suas demandas, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, uma questão do nosso autor clássico da sociologia, o nosso querido Emile Durkheim. Quanto à questão que originou esse trabalho, da divisão social do trabalho, é a das relações entre a personalidade individual e a solidariedade social. Como é que, ao mesmo passo que se torna mais autônomo, o indivíduo depende mais intimamente da sociedade? Como pode ser, ao mesmo tempo, mais pessoal e mais solidário? Esses dois movimentos, por mais contraditórios que pareçam, seguem-se paralelamente. Pareceu-nos que o que resolvia essa aparente antinomia é uma transformação da solidariedade social, devido ao desenvolvimento cada vez considerável da divisão do trabalho. Eis como fomos levados a fazer desta última o objeto do nosso estudo. Essa obra é um clássico da sociologia do trabalho. É uma obra que é enorme, que Emile Durkheim produz essa obra, né, para explicar a sua tese sobre as relações de trabalho, e aqui nós vamos ter a justificativa dele, que é central para que a gente entenda qual é a perspectiva durkheimiana para o mundo do trabalho na sociedade capitalista. Então, vamos para as nossas alternativas. Considerando a questão do trabalho de acordo com Emile Durkheim, podemos inferir que haveria uma crescente divisão do trabalho, tornando a sociedade cada vez mais diferenciada a partir das funções e especializações dos indivíduos. B. Na solidariedade orgânica, as pessoas seriam cada vez mais semelhantes, ao passo que na solidariedade mecânica, elas seriam cada vez mais diferentes. C. Tal qual Marx, por serem ambos sociólogos do século XIX, Durkheim analisava a questão das relações de trabalho exatamente da mesma forma. O trabalho no capitalismo evita a anomia a partir da solidariedade mecânica. Os sindicatos e movimentos grevistas desempenham um papel dispensável na construção da coesão social.
É uma questão fácil para quem gosta da teoria do Durkheim, para quem entende um pouco, quem lembra das aulas, tá bom? Então, vamos aqui. A alternativa que vai dar conta é a A, né? No próprio texto ele vai falar sobre essa justificativa, que é uma relação de autonomia e ao mesmo tempo de necessidade social, que ele vai chamar de interdependência, né? E ele argumenta que na sociedade capitalista, a lógica da divisão social do trabalho, né, vai fazer com que os indivíduos tenham uma relação de interdependência. Ele vai se especializar numa das funções, ele vai ser mais autônomo e, ao mesmo tempo, a sua função vai ser mais útil para a sociedade. Então, ele vai ser mais especialista ou mais independente, mas, ao mesmo tempo, a sociedade vai depender da sua independência. Não é um paradoxo, como ele próprio menciona no texto, é uma necessidade de convivência paralela. O indivíduo ele é uno, mas ele só é uno porque ele se encaixa numa demanda social, tudo bem? E aí que ele vai defender a tese da solidariedade orgânica, que ele vai comparar as funções, cada profissão dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, como se fosse a função dos órgãos dentro de um corpo humano. Cada função desempenha uma atividade preponderante, né? Cada órgão desempenha uma atividade preponderante no corpo. Se as funções deixam de trabalhar numa empresa de forma orgânica, de interdependência, cada um fazendo o seu, mas produzindo o todo, né, que é uma mercadoria, por exemplo, a fábrica, o local de trabalho pode quebrar e entrar no estado de anomia. Se um corpo, né, ele vai sofrer, o órgão deixa de funcionar e depois o outro, vai comprometer todo o corpo humano. E aí também vai entrar num processo de adoecimento, né? Durkheim vai chamar as relações de trabalho de anômicas, quando a sociedade não tem essa relação de interdependência, vai dizer que a sociedade vai entrar no estágio patológico, do ponto de vista produtivo, né? E dentro dessa perspectiva, o corpo humano vai adoecer e vai morrer. Então, essa metáfora que Durkheim pega das ciências naturais nos ajuda a entender um pouco essa dinâmica do mundo do trabalho, tá certo? Vamos para as outras alternativas. B, na solidariedade orgânica, as pessoas seriam cada vez mais semelhantes, ao passo que na solidariedade mecânica seriam cada vez mais diferentes. É o inverso. Na solidariedade mecânica, que são as sociedades não capitalistas, o trabalho era um elemento cultural, não era um elemento de ligação, né? E aqui ele vai ter a ideia de que na sociedade capitalista existe um processo evolutivo. E esse processo evolutivo vai contribuir para a solidariedade orgânica, tá? A solidariedade mecânica toma a cultura como elemento de organização, é diferente, tá bom? C, vamos eliminar porque ele vai comparar Durkheim e Marx dentro da mesma perspectiva. Não, Marx era crítico da sociedade capitalista. Durkheim dizia que ele exercia uma ciência da moral. Ele se colocava como a minha função da ciência é exercer a ciência moral. Ou seja, ele não era crítico da sociedade capitalista, ele herda a contribuição teórica do Augusto Comte do positivismo e depois adquire, influencia a influência do funcionalismo. Então, eles têm perspectivas diferentes. Ao passo que Durkheim quer manter a sociedade organizada, coesa, quer conservar os valores morais da sociedade capitalista, Marx quer destruir a sociedade capitalista, se opor e propor um modelo de sociedade mais justo, que seria o socialismo e depois o comunismo. E segundo Marx, o trabalho era um elemento de exploração, não de ligação, como Durkheim pensava. Tudo bem? E a D. O trabalho no capitalismo evita anomia a partir da solidariedade mecânica. Não, é a solidariedade orgânica. Preste atenção na tese que foi colocada na alternativa B, quando eu expliquei. Não entendeu? Lê um pouco abaixo o texto de um professor que eu acho muito legal, que me ensinou a discutir um pouco essa teoria, e está aqui no nosso link abaixo, você clica e vai ter acesso à discussão, tudo bem? Os sindicatos e o movimento grevista desempenham um papel indispensável na construção da coesão social. Não, né? Para Durkheim, né, os sindicatos eles promovem, né, o movimento grevista, eles promoviam a quebra da coesão social, porque eles reivindicavam determinadas rupturas dentro do próprio sistema capitalista. E Durkheim não estava preocupado com as rupturas, mas sim com as continuidades, tá bom? Então vamos à nossa questão. A partir dos anos 70, o sistema de produção fordista começou a entrar em crise, pois a superprodução gerou uma diminuição acentuada da lucratividade. Como alternativa, surge, no Japão, um modelo de trabalho capitalista, um novo sistema de trabalho capitalista, que possui como modelo produtivo a flexibilização da produção. Além de reordenar as relações de trabalho,
esse novo sistema produtivo permitiu o avanço tecnológico em muitas áreas. A imagem a seguir representa um novo tipo de trabalhador exigido por esse sistema de produção capitalista nas sociedades modernas. Olha aí. Vamos para a nossa questão. Sobre as características desse sistema de produção, é correto afirmar que a consequência dessa organização do trabalho permitiu a inserção de taxas de lucro com a superexploração da força de trabalho. B. O trabalhador é especializado em uma única função, deixando limitado a uma atividade repetitiva, sem nenhuma visão global do produto final. C. O controle de qualidade da produção é feito no final do processo, em um setor específico da fábrica. D. O salário é uniforme, pois todos os trabalhadores produzem o mesmo produto. Ainda assim, os prêmios e as bonificações ficam restritos a empresários e capitalistas. Ou o aumento das tecnologias robóticas e da automação nesse processo de produção capitalista possibilitou a ampliação do número de vagas de emprego, criando um mercado de trabalho para profissões e funções cada vez mais específicas. Nesse caso, meus queridos, a alternativa que vai dar conta vai ser a A. A mudança desse novo processo produtivo, que ele faz uma menção ao texto ao toyotismo, né, vai fazer com que o indivíduo se torne multifuncional. A lógica do trabalho flexível é que ele agora desempenhe várias funções no chão da fábrica. Isso vai permitir, né, a inserção de taxas de lucro, porque ele vai ser submetido a uma superexploração do trabalho, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima questão. E aí, tá gostando da aula? Eu espero que você esteja, que você se inscreva nesse canal, caso não esteja inscrito, ative o sininho das notificações para você ficar recebendo os vídeos que vão ser postados toda semana, tudo bem? Vamos à próxima questão. Homens da Inglaterra, por que hará para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebem vosso sangue. Isso é um texto do Shelley, né, que é um poeta romântico que vive, né, no final do século XVIII até o início do século XIX, e ele vai, como apresenta aí a questão, registrar a contradição das condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada onde? A. Na pobreza dos empregados, que estava dissociada das riquezas dos patrões. B. No salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias. C. Na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. D. No trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade. Ou na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Nesse caso, né, a alternativa que vai dar conta vai ser a E, porque ele está fazendo uma crítica à riqueza que não era gozada por aqueles que produziam, não era usufruída pelos trabalhadores, né? Então ele faz perguntas centrais. Por que nós devemos manter, trabalhar, garantir se esse nosso trabalho não vai ser o fruto desse trabalho, o que vai ser lucrado por ele, não vai ser recebido por nós, não vai ser usufruído totalmente por nós? Essa é a crítica do Shelley no poema, tá bom? Porque não é a na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza. Não está dissociada, está associada. Na sociedade capitalista, ele vai vai fazer uma menção à classe trabalhadora da Inglaterra, naquele cenário de Revolução Industrial. O trabalho, né, a pobreza está totalmente dissociada, totalmente associada à riqueza dos patrões. Aí que é a sociedade das contradições que o Karl Marx vai perceber e vai fazer críticas à sociedade. B. No salário dos empregados, dos operários, que era proporcional aos seus esforços. Não é proporcional. Até o termo salário mínimo, que nós usamos hoje, é uma forma de refletir sobre isso. C. Na burguesia, que tem seus negócios financiados pelo proletariado, não era financiado, era sustentado, né? A sua vida era sustentada pelo suor do proletariado, não financiado. D. No trabalho, que era considerado a garantia de liberdade. Não, isso não é a tese do Adam Smith, né? Isso é uma tese que é colocada pelo próprio Marx depois, que o trabalho não traz liberdade, traz a prisão na exploração. Para Marx, a liberdade seria outro modelo de sociedade. Tudo bem? Então, vamos para a nossa última questão. A Uber é uma empresa de tecnologia estadunidense que promove o encontro imediato de trabalhadores dispostos a utilizar seu próprio carro para transportar consumidores em busca de um meio de transporte. A criação, evolução e relevância do Uber está intimamente relacionada a pelo menos dois fenômenos centrais. O primeiro fenômeno, o desenvolvimento intenso e veloz das tecnologias móveis e a disseminação na internet,
permitindo a utilização do que antes era simplesmente celular, que fazia e recebia ligações, em um objeto de bolso, no qual pode-se iniciar infinitas operações concomitantes. E 2, na crise econômica mundial de 2008, que implicou, entre outras coisas, no aumento do desemprego, do exército de reserva, da informalidade e na garantia da oportunidade profissional com direitos assegurados em meio a um cenário de crise. B, uma nova forma de precarização do trabalho disfarçada de autogestão. C, na valorização da atividade empreendedora. D, na liberdade profissional. Ou E, na autonomia financeira e crescimento absoluto. Nesse caso, fica claro que a alternativa B é a alternativa correta, tudo bem? É uma nova forma de precarização do trabalho disfarçada de autogestão. Se você quiser se aprofundar em cima dessa discussão do trabalho precário, dá uma olhada, né, na discussão do Rui Braga, né, do sociólogo Rui Braga, na política do precariado, que ele vai também retomar isso, né? Vai dar uma olhada na discussão do Tom Slee sobre a ideia da uberização. Vai surgir um trabalho precário, que é o trabalho precário sem direitos, né, onde você assume os riscos da produção, né, você não tem nenhuma proteção sobre o produto e você vai se dedicar muito mais do que você trabalhar numa empresa, né, quando você tem direitos. Então, você vai ser submetido a um super trabalho, o valor do trabalho vai ser dobrado. E aí que vai aumentar a ideia da mais-valia, porque o tempo útil para o trabalho vai ser totalmente dedicado a esse cenário. Vai ser aquilo que Marx vai chamar de subsunção, lá nos livros do Capital, já quando o Engels vai completar os seus rascunhos, tá bom? Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B. E aí, meu amigo, você gostou da aula? E aí, minha amiga, gostou da nossa explicação? Eu espero que você se inscreva. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que nós vamos conversando, tudo bem? Compartilha com quem você está pensando, quem você quer dividir, quem você estuda coletivamente para o Enem, porque esse material vai ajudar a quem muitas vezes não tem nem condição de pagar um cursinho e tem ainda o privilégio de ter internet em casa, tá bom? Então, fica ligado que no próximo nós vamos trabalhar outro tema mais relevante, né? Outro tema interessante, assim como os outros vídeos que estão sendo postados no nosso canal, tudo bem? Valeu, meu amigo, valeu, minha amiga, eu espero que você fique bem, né? E para que a gente possa retomar isso rapidamente, dê uma olhada no nosso material abaixo, né? No nosso link, você vai ter acesso ao material que vai te ajudar a revisar esses temas aqui que nós abordamos aqui na nossa aula, tudo bem? Valeu, meu amigo, um abraço e até mais.